Jesus, glória a Deus. Você pode aplaudir mais forte, porque é para Ele. Toda glória, toda honra, toda adoração ao nosso Deus. Amém? Vamos aproveitar que você ainda está de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias. Aleluia. 2 Coríntios 2. Aleluia. 2 Coríntios 2, a partir do verso 14. Amém? 2 Coríntios 2, a partir do 14, diz assim: mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. No 16, para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação. Mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? No 17, não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade e com a autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. Amém? Aleluia. Você pode se assentar aí dando glória no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos por um instante. E eu gostaria que você meditasse qual é a sua missão aqui nessa terra. Qual é a sua missão? Para que você veio? Não vou te perguntar qual é o seu chamado, amém? Aleluia. Mas qual é a sua missão aqui nessa terra? Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Que nós não estamos aqui nessa terra para sobreviver. Sabe por quê? Nós precisamos viver, não só sobreviver. Nós temos um propósito. Nós temos um propósito. Aleluia. E diante dessa palavra, né, o Senhor já colocou essa palavra no meu coração desde o ano passado. E é algo que eu tenho refletido, né? Qual é essa nossa missão nessa terra? E diante dessa palavra o Senhor disse que nós precisamos exalar o bom perfume dele. Aleluia. Esse bom perfume. E a nossa vida, ela precisa deixar marcas em pessoas. Pense o que o aroma de um perfume faz quando você passa em um lugar. Pense você passando por uma casa e você sente um cheiro de um bolo. O que você pensa imediatamente? O que você pensa imediatamente? Algumas vão pensar, eu vou fazer um bolo quando chegar em casa, né? Eu já vou pensar, eu vou passar na casa do bolo, porque eu quero um bolo. Porque o cheiro, ele nos traz referências, ele nos lembra de algo. Quando nós chegamos num ambiente, ele impacta nós. Nós somos impactados por cheiros, né? Nós somos percebidos por cheiros. Pessoas bem perfumadas passam para o nosso lado e falam: meu Deus, que cheiro maravilhoso, né? Então o cheiro, ele nos remete a algo, né? E o Senhor, ele usou de várias parábolas para falar o que nós deveríamos ser nessa terra. Assim como ele disse que nós somos sal da terra, a luz do mundo. Imagine se nós apagarmos a luz desse ambiente e o que vai refletir aqui? Nada, vai ficar tudo escuro. Mas se nós acendemos a luz do nosso celular, o que vai refletir? A luz do celular, ali é o brilho. E nós somos esse brilho de Jesus. Onde nós vamos, nós precisamos ser o brilho de Jesus. Assim como esse aroma de Cristo. Onde nós formos, nós precisamos exalar esse cheiro de Cristo, né? Nessa nossa missão, Paulo diz que somos filhos irrepreensíveis em meio a um mundo perverso, no qual iremos resplandecer como lumiares no mundo.
Sabe, queridos, eu tenho entendido que a nossa missão nesses últimos tempos é fazermos a diferença realmente por onde nós passamos, né? Nós temos vivido um mundo tão terrível, tão tenebroso, que infelizmente até mesmo dentro da igreja nós temos padecido, nós temos perecido, nós não conseguimos fazer a diferença, né? No meio nem dos nossos irmãos, mas Deus tem nos chamado para essa missão. E eu vim aqui, viu? Para te fazer você se lembrar qual é a sua missão nessa terra. Aleluia! E além disso, não é só para ter essa missão, mas é para fazer com que ela seja cumprida. Aleluia! Cumprida. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos o conhecimento. Mas se nós não temos a vivência daquilo que é falado, isso é somente um conhecimento. Se nós não vivemos aquilo que a Bíblia reflete sobre as nossas vidas, fica só como um conhecimento. Mas nós precisamos ser exemplos, nós precisamos fazer aquilo que a Bíblia diz que nós precisamos fazer. O perfume, ele é algo que nos marca, né? Ele é algo que traz influência. E um bom perfume, ele precisa ter uma boa origem. Um bom perfume, ele precisa ter uma essência. Um bom perfume, ele precisa exalar por onde passa. E um bom perfume precisa ter qualidade. E um bom perfume precisa causar um impacto. Um impacto. Nós vamos entender alguns conceitos, né? Que o perfume, ele é muito além do que um aroma. A origem do perfume, lá no verso 14, né? Essa origem... Deixa eu acender o brilho aqui do meu celular. No verso 14 diz assim: mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Algumas versões, a minha versão é NVT que eu estou usando. Algumas versões diz que nós vamos andar em vitória, né? Alguém tem alguma versão diferente da minha? Ninguém tem Bíblia? Todas são iguais a minha aqui? Aleluia. Então, para nós andarmos em vitória, para nós andarmos triunfantemente, nós precisamos ter um bom testemunho, né? O Senhor, Ele não chama nós a sermos só cristãos que vêm à igreja, que participam de um culto, né? Que ouvem a palavra e que saem e vão para suas casas e tudo continua a mesma coisa, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos ser luz em meio às trevas. Amém? Então, independentemente da situação que nós estamos vivendo, se nós servimos a Cristo, nós já temos uma vida triunfante. É isso que Paulo está nos dizendo. Nós já temos uma vida vitoriosa. Aí você vai me dizer assim: nossa, pastora, é porque você não sabe a prova que eu passo. Você não sabe a luta que eu vivo diariamente. Eu sei, porque eu também passo. Todos nós passamos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos dificuldades. São poucas? Não, são muitas. Mas o que nos torna pessoas triunfantes? Nós não vivemos para o nosso problema. Nós vivemos para o nosso propósito. Nós vivemos para Cristo, a qual nós servimos, a qual nós amamos. Ainda que nós estamos passando as dificuldades, ainda que nós estamos tendo os nossos problemas, nós temos um Deus todo-poderoso, senão em vão nós o serviríamos. Paulo estava preso em uma prisão, lá em Efésios 6, lá no 19, diz assim: e orem também por mim, peçam que Deus me conceda as palavras certas, para que eu possa explicar corajosamente o segredo revelado pelas boas novas. Agora, olha só, agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Prestem atenção. Paulo não estava assim: orem para que eu seja liberto. Orem para que eu saia dessa prisão. Orem porque eu estou padecendo. Não. Ele
ele estava dizendo ali: orem para que eu continue pregando as boas novas. Olha que coisa linda! Como eu vou servir Jesus passando por tanta tribulação? Olha o exemplo que Paulo nos deixou. Olha o exemplo que o próprio Jesus nos deixou. Sendo ali levado para a cruz de um Calvário, sendo ali chicoteado, ele não desistiu, porque ele tinha um propósito, ele tinha uma missão, e ele vivia para ela. Assim como Paulo vivia para essa missão, continuar pregando o evangelho, as boas novas, porque ele sabia o Deus que ele cria. Ele tinha convicção de quem era o nosso Deus. Hoje, nós padecemos, nós não conseguimos dar um testemunho de vitória, talvez, porque nós estamos presos aos nossos problemas. Mas hoje eu vim aqui te encorajar e te dizer que problemas nós vamos ter. Nós vamos passar por situações adversas em todo momento. Em todo momento. Mas não importa, porque nós temos um Deus todo-poderoso, que mesmo passando pelos nossos problemas, assim como o pastor sempre prega, Ele não nos livra da fornalha, mas Ele nos livra do fogo. Esse é o nosso Deus, Ele caminha conosco, Ele está conosco. Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, quando nós temos uma vida vitoriosa, quando nós temos uma vida triunfante, quando nós estamos vivendo essa origem de onde nós estamos, nós não nos importamos, né? Eu vejo muito do que nós passamos como família, né? Eu e o pastor bem dizendo, como nós chegamos a tantos lugares que o Senhor nos levou. Em nenhum momento nós olhamos um para o outro e falamos: não, nós vamos desistir. Claro, passou pela nossa cabeça, passamos por muitas diversidades ali, muitos problemas, muitas provações, passou, mas nós vimos que em todas o Senhor estava conosco, né? A gente até fala, né? Brinca, né? Hoje a gente já tem brincado dizendo assim: quando Deus aponta, Ele paga a conta, né, pastor? Porque muitos de nós passamos muitos problemas financeiros, né? E falamos: Senhor, eu não consigo mais fazer. Por quê? O problema financeiro é um dos problemas que nos tira dessa vida de vitória, né? Nós achamos que nós somos perdedores por falta de dinheiro, por falta de condições, por falta de querer fazer aquilo que nós queremos, né? E nós achamos que nós somos já perdedores por conta disso. E nós vivemos e nós nos embaralhamos nesse problema e nos afundamos nesse problema quando nós não percebemos que nós temos um Deus que caminha conosco e que nem que seja lá nos 45 do segundo tempo, Ele chega. Ele chega. Ele não nos deixa perecer. Esse é o nosso Deus. Eu não vou tomar muito tempo, porque se eu ficar contando nossos testemunhos aqui, a gente vai até amanhã, né? O primeiro é a origem, o segundo é a essência. Lá, continuando o verso 14, na parte B, diz assim: agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. As notas, queridos, elas distinguem os aromas. E em nosso caso, é o conhecimento de Cristo. O que eu posso te dizer sobre isso? Isso tem a ver com uma intimidade, não um simples conhecimento. Quando nós falamos aqui, não adianta só eu conhecer as Escrituras se eu não tiver vivência dela. Não adianta só eu ser bom na Bíblia, conhecer todos os versículos, se eu não vivenciar cada versículo que eu falo, né? Se não vira somente uma teoria de fé, né? E quando nós não damos testemunho daquilo que nós pregamos, isso é só uma teoria de fé. Eu posso dizer que as religiões, elas te levam a uma teoria de fé, mas o conhecimento de Cristo te leva ao propósito. O conhecimento de Cristo te leva ao propósito. O conhecimento de Cristo, Ele te leva a querer conhecer mais quem Ele é, a ter uma vida de intimidade.
Muitas religiões te levam a tantos lugares e você vai ficar só na teoria e você vai patinar e talvez você vai ter algumas vitórias no meio do caminho, talvez você vai ter alguns deslizes no meio do caminho, mas quando você conhece a Cristo, quando você tem o conhecimento de quem Cristo é, meu Deus, queridos, nós temos uma vida de intimidade com Ele, nos leva a tantos caminhos, nos leva a querer conhecer, né? Como o Caio ministrou aqui, nos leva a ter mais fome e mais sede de quem Ele é. Nos leva a ter essa vida de intimidade, de busca, de oração. De oração. Se nós estamos aqui, se nós lemos a Bíblia, e se nós não temos o nosso momento com Jesus, é só uma teoria de fé, não é, pastor? É só uma teoria de fé. Mas quando nós temos essa intimidade com o Senhor, nós conhecemos quem é o Deus que nós servimos. Meu Deus, estar aqui nesse ambiente, ouvindo a palavra, é alegria, é amor, é satisfação. Porque nós estamos aprendendo mais dele, nós estamos conhecendo mais quem ele é. Nós não vimos a uma igreja só para cumprir um protocolo. Eu vim num culto de ceia. Eu vim aqui porque eu preciso ceiar. Hoje é domingo de ceia e a gente só faz isso uma vez por mês. Não, queridos, nós podemos fazer isso todos os dias na nossa casa. O Senhor disse, é em memória dele, em memória de quem ele é. Em memória de quem Ele é. Nós amamos esse Deus, queridos. Nós viemos até esse lugar não para cumprir um protocolo, não para cumprir talvez até a obediência. Não, nós vimos aqui porque nós amamos a Deus. Nós amamos quem é a pessoa de Jesus Cristo. Você imagina essas notas passando por você e você passando, exalando essas notas desse aroma de Cristo. Você imagina quantas pessoas você vai impactar, sabe? Hoje eu vejo que eu nasci por um propósito. Meu propósito não é só eu ter algo, conquistar algo, né? Algo que me beneficie. Não. Hoje o nosso propósito é mostrar para as pessoas quem é Jesus, quem é Ele. É pregar essas boas novas que Paulo está nos instruindo. Isso é satisfatório. Quantos missionários estão na África, na China? Ontem até os pastores estavam falando isso lá na nossa mesa. Estão ali pregando o evangelho, passando por tantas dificuldades, sofrendo, comendo coisas que nunca viram na vida, passando por enfermidades. E vocês acham que eles estão reclamando assim como nós? Porque não conseguimos pagar uma conta? Eles estão felizes. Porque eles estão fazendo o propósito dele, cumprindo o propósito deles, levando Jesus para as pessoas que não têm o que comer, enquanto nós reclamamos que nós não temos 10 reais no bolso. Meu Deus, meu Deus. Colossenses 1, 26 e 27 diz assim: essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas deste segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é este, que Cristo está em vocês, e o que eles dá, a confiante esperança de participar de sua glória. Em outras versões, Cristo em nós, esperança da glória. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Esse é o aroma que Ele está despertando em nós. Ele está despertando Cristo dentro de nós. Ele é a nossa esperança. Ele está fazendo com que nós sejamos esperança para outras pessoas. Nossa, não só dentro de uma igreja, não só dentro de 4 paredes, mas por onde nós passamos. Será que nós exalamos, queridos, esse tipo de aroma dentro das nossas casas? Será que nós estamos exalando esse cheiro por onde nós passamos? Quanto mais de Jesus nós tivermos, mais exaltamos Jesus onde nós estivermos.
onde nós estivermos, essa essência ela precisa prevalecer. Não somos nós, mas sim o cheiro que exalamos. Sabe? Eu falo que quando nós temos Jesus, nós queremos pregar até para a parede, não é verdade? Nós queremos, por quê? Porque é algo bom que está em nós. Aquilo que está fazendo bem para nós, nós queremos falar para as pessoas, né? Eu tenho até uma tia que ela, de verdade, ela ama muito a Jesus, ela é muito querida, mas ela senta do seu lado, ela já começa a falar de Jesus, né? Por quê? Isso é o que está refletindo na vida dela. Isso é o que ela está exalando por onde ela passa. Ela não se importa. Minha família reclama, né? Porque a maioria não são cristãos e falam que ela é chata. Mas isso é o que está exalando de dentro dela. Isso é o que está ali fervendo dentro dela, né? Isso é o que está ali pulsando dentro dela. Falar de Jesus. Mas nós temos muitas maneiras de falar de Jesus, né? Um escritor, ou um homem de Deus, né? Muitos falam que foi até o Billy Graham que tem essa frase, mas diz assim: preguem a palavra. Não. Preguem o evangelho. E, se possível, use as palavras. Se possível. Se não for possível, como nós faremos? Testemunho. Testemunho. E esse aroma que nós estamos falando é o nosso testemunho. Vocês se lembram daquela pastora que assassinou o esposo? Não vou falar o nome dela aqui não, mas né, uma reportagem já bem famosa. Hoje nós podemos dizer que nós temos um evangelho corrompido por conta de maus testemunhos. Por conta de maus testemunhos, né? Uns ficam mais famosos e outros dão os maus testemunhos ali dentro da sua casa mesmo. Não precisa nem ficar famoso, né? Hoje, né, essa mulher, acho que ela já casou de novo, mas ela estava pregando com tornozeleira. Tudo bem, amém. Paulo também fazia isso. Ele não tinha uma tornozeleira, mas ele estava ali acorrentado e pregando evangelho. Mas qual era o testemunho que Paulo tinha dado? O que tem no nosso currículo de cristão? Como está o nosso currículo de cristão? O que nós temos transparecido para as pessoas que estão ao nosso lado? O que nós temos demonstrado quando nós estamos na nossa casa? Quem que nós temos ali alimentado os nossos filhos? Os nossos esposos, as nossas esposas? Qual o aroma que eles têm sentido de nós? O terceiro é o raio de ação. O raio de ação. Por quê? Porque o nosso testemunho, o nosso aroma, ele precisa ser manifesto em todos os lugares. Diga comigo, em todos os lugares. Na igreja, adorando, servindo uns aos outros, mas não só nas quatro paredes, mas em todos os lugares que nós passarmos. Trabalho, escola, vizinho, amigos, né? Onde nós estivermos, esse raio de ação precisa ser abrangido. Ele precisa ser abrangido, né? O pastor sempre conta uma história do primeiro. Acho que ele foi seu primeiro pastor, Pastor Hugo, ele foi seu primeiro pastor? Pastor Hugo tem uma avenida bem famosa lá em São Caetano do Sul, né? Para alguns que estão aqui não conhecem, nós somos de São Paulo, da cidade de São Caetano do Sul. E lá tem uma avenida bem conhecida, né? E ele conta que o pastor Hugo, ele caminhava por essa avenida, do outro lado o demônio se manifestava. Sabe por quê? Porque a presença dele incomodava os demônios. Você imagina o testemunho que esse homem dava, né? Até hoje eu ouço a minha sogra contando, né? Que meu esposo, quando era pequenininho, pegava uma violinha e falava que ele era o pastor Hugo. Gente, olha que marcante. 30, 40 anos... Né? Vamos falar a nossa idade aqui. 30 tá bom, né? 30 anos depois, o pastor Hugo é lembrado. Ele é lembrado.
Por quê? Por causa do testemunho dele. Os demônios não suportavam a presença daquele homem. Hoje, como diz o pastor, o demônio senta do nosso ladinho e fala: a paz, irmão. Aí você diz: a paz, querido. Porque nós não incomodamos mais ele. Nós não incomodamos mais Satanás. Ele senta do nosso lado, dá a paz do Senhor para nós, nos abraça, nos beija e ainda nos engana. Que é o papel dele, né? Porque talvez nós não estamos demonstrando quem Jesus é na nossa vida. Nós não estamos vivendo essa vida vitoriosa, esse testemunho que todos os dias o Senhor nos leva a ter com Ele, essa intimidade, né? Esse conhecimento. Aleluia. Lá em 2 Timóteo, né? Continuando aqui, pregue a palavra. 2 Timóteo 4:2. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. É pregar, é falar, é ensinar, é exortar quando precisar, é amar, é corrigir. Por isso que nós muitas vezes nos incomodamos com a palavra que é ministrada, porque nós estamos ali sendo corrigidos, mas esse é o processo necessário que nós precisamos passar. É um processo necessário que nós precisamos viver para poder ter essa vida com Cristo, para reconhecer quem Ele é, para demonstrar o amor dEle, porque não adianta nós estarmos aqui na igreja e não termos mudança de vida. Senão nós realmente não viveremos essa vida triunfante que Paulo está falando. Nós não conseguiremos viver, porque nós não queremos viver a palavra. Ela dói, né? A palavra do Senhor diz que o caminho, ele é estreito. E nós queremos o conforto. Nós não queremos ser espremidos. Nós não queremos passar pela provação. Nós não queremos aprender. E quando nós entendemos que estamos passando por uma prova, por uma provação, é porque o Senhor está nos ensinando. Ele está nos ensinando a chegar no propósito. Ele está nos ensinando a chegar, né, onde Ele quer nos levar a essa vida triunfante. Vamos lá, próximo. A qualidade, né? Nós somos chamados a ser o bom perfume. Lá no verso 15. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Por que eu digo isso? Porque o falso já está aí, gente. O falso já está aí. Hoje nós temos as melhores fragrâncias e nós temos ela como réplica. Ou seja, é o falso. Os falsos profetas já estão aí. Eles já estão bem disponíveis para nos enganar. Os falsos cristãos já estão aí. Vocês sabiam que satanistas foram organizados para entrar dentro das igrejas que estão incomodando onde eles estão plantados? Vocês sabiam disso? Está disponível tudo isso. E se nós não formos esses verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade, né? A palavra diz que Ele está procurando. Ele ainda está procurando. E quem quer ser achado nessa manhã como esse verdadeiro adorador? O falso já está aí, queridos. E nós estamos muito estamos muito propícios a sermos enganados. Se nós não tivermos uma vida de conhecimento, de intimidade com o Senhor, facilmente nós seremos enganados. Facilmente nós seremos enganados. Quando nós vivemos o verdadeiro evangelho de Cristo, nós mostramos para as pessoas que Jesus veio sim para o pecador, mas que trata com ele para que ele venha ao arrependimento e viver uma vida em santidade. Esse é o processo que a gente fala que dói, que é dolorido, porque o Senhor está nos instruindo a termos uma vida de santidade. É fácil nós chegarmos nela? Não.
Mas o arrependimento está disponível para todos nós. O Senhor nos leva a esse arrependimento todos os dias. Todos os dias Ele fala: eu te perdoo, filho. Mas muitas vezes nós não queremos ser perdoados, porque nós não queremos nos arrepender. Nós não queremos ter essa vida de arrependimento. E eu posso dizer que todos os dias, eu posso dizer isso com convicção, tá, gente? Todos os dias nós pecamos. Todos os dias nós pecamos. Mas todos os dias o arrependimento está disponível para nós. Porque esse é o nosso Deus. Essa é a verdadeira graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos perdoa. Mas quando nós nos arrependemos. Se não há arrependimento, não há perdão. Se não há arrependimento, não há cura. Se não há arrependimento, não há transformação. Lá em Efésios 10, 1, diz assim: como moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria e honra. Esse aqui está ligado a quando nós falamos aqui, que mais esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos, por aqueles que estão perecendo. Lá no 16 diz: para os que estão perecendo somos cheiro terrível de morte e condenação. Qual cheiro nós estamos exalando? Talvez o nosso frasco ele é bonito. Talvez o nosso frasco ele é apresentável. Mas talvez aquilo que estamos carregando dentro tenha uma mosca morta. E essa mosca morta se chama pecado. Essa mosca morta, ela continua ali por falta de arrependimento, por falta de querermos ter uma vida transformadas, por falta de querermos ter uma vida de obediência ao Senhor. Lá em 1 Timóteo 5:22 diz que nós não podemos nos contaminar, mas atrair as pessoas a Cristo através do puro e é glorioso manifestar esse algo aqui na terra, esse algo celestial aqui na terra. Manifestar a Cristo é manifestar o reino celestial aqui na terra. E nós podemos fazer isso. Nós somos convidados a fazermos isso todos os dias. Todos os dias. O último ponto aqui diz sobre o impacto. A nossa presença não pode ser ignorada por onde passarmos. Podemos ser rejeitados, mas não ignorados. E muito menos despercebidos. Nós precisamos causar esse impacto. Porque nós somos bons? Não, de jeito nenhum. Porque é aquilo que reflete em nós. Se nós somos luz em meio às trevas, nós temos que causar impacto na escuridão. Se nós somos sal da terra, nós temos que trazer aquele gostinho a mais onde nós passamos. Se nós somos o bom perfume de Cristo, nós temos que impactar por onde nós passarmos. E tudo isso será refletido através da nossa conduta, do nosso testemunho. Não é a nossa... Vou te falar, hoje eu pus salto alto. Todo mundo sabe que eu só uso tênis, né? Que eu gosto de tênis. Mas no dia de ceia eu quero vir mais bonitinha. Aí eu ponho o salto alto. Ele vai fazer diferença na minha vida? Não. Não. O que vai fazer diferença na minha vida é quem sou eu. Quem sou eu? Qual o testemunho que eu dou aqui? Qual o testemunho que eu dou para os meus filhos lá na minha casa? Quem sou eu lá? Isso vai fazer a diferença. Qual o testemunho que eu dou lá em São Paulo com a minha família? Que muitos não são cristãos. Quem sou eu lá com eles? Isso vai fazer. Isso vai causar o impacto. Hoje minha mãe me mandou uma mensagem, logo cedinho: filha, não atende minha chamada? Cadê você? Aí, estou na igreja, mãe. Ah, então tá bom, meu amor, depois a gente conversa. Nossa, ela poderia falar: tá na igreja, não sai da igreja. Não, então tá bom, meu amor. Porque ela sabe o que nós estamos fazendo aqui. Ela sabe que nós estamos aqui pregando a palavra de Cristo. Ela sabe. Isso, sabe por quê? É um bom testemunho. Porque se eu fosse um mau testemunho lá na minha casa, minha mãe ia falar assim: o que
que vai fazer na igreja? Vai lá falar só a groselha, porque não vive metade do que está falando. Então, esse é o impacto que nós precisamos causar. E nada é para nossa glória humana e nem para o nosso orgulho, mas sim para aqueles que querem que Cristo resplandeça sobre as nossas atitudes. Porque não é nada sobre nós, queridos, é tudo sobre Ele. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Nós fazemos tudo para Ele, não é para nós. Um salto alto não vai mudar minha vida. Uma blusa que eu ganhei, glória a Deus, aleluia, não vai mudar minha vida. O que vai mudar minha vida é quem sou eu em Cristo. E o que eu transpareço para a vida das pessoas. Qual a diferença que eu faço na vida das pessoas. Qual é o impacto que eu causo onde eu estou. Seja no meu trabalho, seja na faculdade, seja na minha casa. Qual é o impacto que as pessoas olham. Qual é o seu currículo. Qual é o seu currículo? O que está escrito lá no seu currículo quando as pessoas olham para ele? O que está escrito no seu currículo? Talvez, queridos, nós não estamos manifestando esse perfume. Não temos sido boas pessoas. Nem em casa, nem no trabalho. Mas algo que o Senhor deixou para nós é o arrependimento. Algo que o Senhor deixou para nós é o quebrantamento. A palavra do Senhor diz que um coração humilde, quebrantado na presença dEle, Ele não desprezará. Hoje realmente é uma manhã de nós refletirmos o que Cristo tem representado para as nossas vidas, né? Se nós viemos a um culto de Santa Ceia para nós lembrarmos de quem Ele é, hoje realmente é uma manhã para nós entendermos o que Cristo tem feito nas nossas vidas e o que nós temos refletido dele na vida das pessoas, através dos nossos comportamentos. Quero que você feche seus olhos aí no seu lugar. Quero que você comece a refletir sobre isso. Senhor, não adianta eu vir aqui no culto de Santa Ceia, ceiar, se eu não tenho sido bom exemplo para as pessoas, se eu não tenho sido uma pessoa que exala o teu bom perfume, se eu não tenho sido luz em meio a um ambiente de trevas. Mas, queridos, a boa notícia que eu tenho para você hoje é que esse coração quebrantado e humilde o Senhor não despreza. O Senhor está disponível para nós todos os dias. O Senhor te chama todos os dias. O Senhor quer você perto dele todos os dias. O Senhor quer te perdoar todos os dias. O Senhor quer ter um encontro com você todos os dias. O Senhor quer você pertinho dele todos os dias. O Senhor não te quer mais afastado dele, distante, longe, numa vida de pecado, numa vida de testemunho mau. Não! O Senhor está disponível para mim e para você hoje. Essa é a nossa boa notícia. O Senhor nos traz a esse momento de arrependimento, de quebrantamento, de falar assim: Senhor, eis-me aqui, eu preciso de Ti, eu preciso mudar, eu preciso exalar o Seu bom perfume, eu preciso ser testemunho por onde eu vá, eu preciso ter um testemunho de vitória dentro da minha casa. E não importa a situação que eu estou passando, Deus, não importa a situação difícil que eu estou passando, eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor não abandonou. Eu sei que o Senhor não largou das minhas mãos. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Oh, Sharamanari Andaramanaya Sherikandaramanaya Shei. Sabe, queridos, talvez nós não tenhamos exalado esse bom perfume do Senhor. Talvez nós não temos conseguido viver essa vida de vitória. Mas essa é uma manhã, eu não vou te chamar aqui na frente, pode ficar tranquilo. Mas essa é uma manhã para nós refletirmos. Essa é uma manhã para nós
conquistarmos esse perdão que o Senhor tem tanto prazer em nos dar. Enquanto nós vamos louvar uma canção, eu quero que você disponibilize o seu coração ao Senhor. Eu quero que você sonde o seu coração nesta manhã. Sonde o seu coração nesta manhã. Sonde o seu coração e diga assim: tem uma mosquinha podre aqui em mim. Senhor, me cura, me lava, me transforma, Deus. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus está aqui nesta manhã para nos curar, para nos limpar, para nos salvar. Aleluia, aleluia.